Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, a gente está tendo aula virtual por conta da pandemia que a gente está enfrentando, do Covid-19. E semana passada eu disponibilizei atividade para vocês em relação à última aula que a gente teve presencialmente. E agora a gente eu vou estar disponibilizando mais uma videoaula, uma atividade. Eu preparei um slide para vocês, se possível, eu vou disponibilizar para vocês também, para que vocês possam acessar, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à videoaula, quiser voltar lá para ver como que é, ver os exemplos e tudo mais. Eu peço para que enquanto vocês estejam em casa, vocês aproveitem para ler o livro de vocês ficaram com o livro O Extraordinário, e ele é um livro um pouquinho grande, né? Então, eu peço para que vocês estejam lendo, porque vocês vão ter um tempo maior do que vocês teriam. A gente, quando voltar, a gente vai se organizar, arrumar um jeito para que vocês possam apresentar o seminário normalmente. Então, eu peço para que vocês leiam o livro, não leiam só o resumo, realmente leiam o livro para você estar apresentando o seminário. Até porque vocês vão estar esse tempo em casa, vocês podem aproveitar. Se não tiver o livro, na internet tem em PDF, tudo bem? Então, a aula de hoje vai ser sobre silepse. Silepse é um conteúdo novo, não é muito falado, né? Porque quando a gente fala substantivo, artigo, pronome, as classes gramaticais, a gente sempre sabe que a gente já ouviu falar e tudo mais, né? Mas o silepse nem tanto. Então, igual eu falei, eu preparei um slide aqui pra vocês e eu vou estar mostrando eles pra vocês e explicando, tudo bem? Vai estudar a silepse. Mas, na verdade, o que é silepse? É uma concordância que se faz com um termo que não está expresso no texto, mas sim com a ideia que ele representa. Então, é uma concordância anormal. E existe três tipos: os gêneros, silepse de gêneros, números e pessoas. A silepse é empregada mediante a concordância da ideia e não do termo utilizado na frase. Dessa forma, ela não obedece às regras de concordância gramatical, e sim por meio de uma concordância ideológica. Por mais que ela não esteja presente dentro da frase, a gente sabe de quem a frase está se tratando. E o primeiro que a gente vai estudar é a silepse de gênero. Então, quais são os gêneros? Feminino e masculino. Ocorre silepse de gêneros quando a concordância se faz com a ideia do termo que comporta. Aí um exemplo. A bonita Porto Alegre sofreu mais uma vez com calor intenso. Quem é a bonita? A bonita é a cidade de Porto Alegre. Então, a gente tem, gramaticalmente pertence à cidade, né? Porém, ela não faz uma concordância. Ao ver que Porto Alegre é um gênero masculino, mas a bonita é feminino. Então, a gente vai ter o gênero feminino e masculino dentro da mesma frase, onde a gente vai ter essa concordância de silepse de gênero. O outro exemplo é Vossa Excelência está preocupado. Nesse caso, o adjetivo preocupado concorda com o sexo da pessoa, onde a gente consegue ver que quem está preocupado é uma pessoa da figura masculina. Então, ela não concorda com Vossa Excelência, porque seria um gênero feminino. Ele vai estar concordando com a pessoa presente dentro da frase. Por mais que ela não apareça, como eu falei para vocês ainda agora, ela vai estar presente dentro do texto, de forma não implícita, porque ela não vai estar escrita, mas ela vai estar subentendida na frase. Se eu falasse bem assim, Vossa Excelência está preocupada, então eu saberia que essa figura seria uma figura feminina. Então, nesse caso, as sílabes de gênero, elas são o masculino e o feminino. Então, ela não precisa fazer uma concordância entre elas, mas a gente tem uma concordância onde se faz ideia do termo que comporta. O próximo é o gênero de número. O que é o gênero de número? São aqueles números singulares e plurais. A sílaba de número ocorre quando o verbo da oração não concorda gramaticalmente com o sujeito da oração, mas com a ideia que nele está contida. Aí tem 3 exemplos. A procissão saiu, andaram por todas as ruas da cidade de Salvador.
Como vai a turma? Estão bem? O povo corria por todos os lados e gritavam muito alto. Se vocês notarem, os exemplos acima, os verbos andaram, estão e gritavam, não concordam gramaticalmente com o sujeito da oração que se encontra no singular, procissão, turma e povo, respectivamente, mas com a ideia de pluralidade que neles estão contida. Procissão, turma, povo, eles dão a ideia de que existe muita gente. Por isso, os verbos estão no plural. Então, com isso, a gente consegue ver, e por mais que a frase pareça no singular, quando eu falo bem assim, como vai a turma, parece só uma, mas tem mais do que só uma, eles estão no plural. A próxima é a sílipse de pessoa. Três são as pessoas gramaticais, né? A primeira, a segunda e a terceira. A sílipse de pessoa ocorre quando há um desvio de concordância. O verbo, mais uma vez, não concorda com o sujeito da oração, mas sim com a pessoa que está escrita no sujeito. Os exemplos que tem aí, ó. O que não compreendo é como os brasileiros persistimos em aceitar essa situação. Os agricultores temos orgulho de nosso trabalho. Dizem que os cariocas somos poucos dados aos jardins públicos. Observe que os verbos persistamos, temos e somos não concordam gramaticalmente com os sujeitos brasileiros, agricultores e carioca, pois eles estão na leitura da terceira pessoa, mas com a ideia de que neles está escrito nós, os brasileiros, nós, os agricultores e nós, os cariocas. Então, ele tá, por mais que a frase não esteja na terceira pessoa, ele se coloca, não esteja na primeira pessoa, eles vão estar se colocando na primeira pessoa para poder dar um exemplo de sílipse de pessoa, onde o verbo ele não vai concordar com o sujeito da oração, mas sim com a pessoa que está escrito no sujeito.